2, and today we are talking about adverbs of frequency and object pronouns. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 2 e nós hoje iremos abordar advérbios de frequência e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então vamos primeiramente conhecer os advérbios de frequência. Os advérbios de frequência, pela sua ordem de frequência, são always, que é sempre, usually, que é frequentemente ou geralmente, frequently, também é frequentemente, often, geralmente, frequentemente, sometimes, às vezes, algumas vezes, occasionally, ocasionalmente, seldom, raramente, rarely, raramente, never, nunca. Tá? Então, como o próprio nome diz, os advérbios de frequência eles são usados para falar sobre com que frequência você faz determinada ação. Na frase, os advérbios de frequência, ele tem duas colocações na sua posição normal, ele tem duas colocações. Uma é você usá-lo sempre depois de um verbo auxiliar. Então, vamos conhecer apenas dois verbos auxiliares. Tá? Em inglês tem mais, mas a gente vai ficar apenas em dois. Quais são eles? O verbo to be, que vocês já conhecem, que o presente é am, is e are. E o passado do verbo to be, que é was ou were. E o will, que aí no slide vocês podem ver um apóstrofo, dois L's, é a mesma coisa, é a forma contraída de will, que will é um verbo auxiliar usado para falar sobre futuro, tá? Futuro simples. Então, sempre que na frase aparecer um desses verbos auxiliares, você vai colocar o advérbio depois dele, depois do verbo. Então, eu coloquei ali o esquemazinho que facilita, tenho certeza que vai facilitar para você. Então, quando tem verbo auxiliar, como é a estrutura da frase, primeiro você vai colocar o sujeito, depois do sujeito vem o verbo auxiliar, no caso do que eu falei aí, verbo to be ou will. Depois do verbo to be ou do will, você vai colocar o advérbio de frequência e o complemento, que é o restante da frase. Então, eu coloquei aí um exemplo. She is, tá vendo? Is é verbo to be. Então, eu coloquei o advérbio de frequência never at home. Então, o never, que é advérbio de frequência, significa nunca. Repare que ele está depois do verbo to be, que é is. Aí tem aqui, I always love you. Então, repare que esses dois L's aí é a forma contraída do will. Então, will é verbo auxiliar. Então, depois do will, eu usei quem? Always, que é o advérbio de frequência, sempre. Então, eu sempre amarei você. Agora, se na frase não tem verbo auxiliar, então significa que aquele verbo que vai estar lá na frase é um verbo principal. Então, como não é verbo auxiliar, o advérbio de frequência, ele tem que ser usado antes do verbo. Veja, com verbo auxiliar, os advérbios de frequência são usados depois do verbo auxiliar. Se não tem verbo auxiliar, então o advérbio de frequência tem que ser usado antes do verbo. Então, vamos lá, como é que fica a estrutura da frase? Sujeito, advérbio de frequência, veja, logo depois do sujeito vem o advérbio de frequência, para depois vir o verbo principal e o restante da frase, que é o complemento. Por que o advérbio fica aí? Porque não tem verbo auxiliar. Então, eu botei aí o exemplo. Pedro, sometimes runs in the park. Então, Pedro, às vezes, corre no parque. Então, veja, quem é o sujeito? Pedro. Quem é o verbo? Runs. Então, se o verbo runs não é verbo auxiliar, então eu uso o advérbio de frequência antes do verbo. I
always go to school on foot. Quem é o sujeito? I, né? I é o sujeito. Always, o advérbio. E go é o verbo principal. Aí não tem o verbo auxiliar e por isso que ele está usando aí always antes do verbo. Mas vamos fixar mais um pouquinho olhando essa tirinha de Chico Bento, né? Aí Chico Bento diz o seguinte: Hey, Paul, don't tell no more bedtime stories. Aí o pai pergunta, Why not, son? Because I always fall asleep before you finish. And I never know the ending. Aí eu tirei da tirinha as duas frases que ele usa o advérbio de frequência. Veja, because, porque aquele cause que está lá em cima é a contração do because, que é o porquê. Because, e esse I é que Chico Bento fala como se pronuncia a palavra, melhor dizendo. Então, este I, que é o sujeito, repare que ele colocou aqui, always fall, que é o verbo, né? Que é o verbo. Então, porque eu sempre adormeço antes de você terminar. E no último balãozinho ele diz assim, and I, que é o sujeito, never, o advérbio de frequência, no, o verbo principal, tá vendo? Não tem verbo auxiliar, por isso que nas duas frases, repare que o advérbio de frequência, ele está antes do verbo. Por que está antes do verbo? Porque aí não tem verbo auxiliar. Se tivesse verbo auxiliar, eu estaria usando o advérbio de frequência depois do verbo auxiliar, ok? Então, and I never know the ending. E eu não sei o final, tá? Vamos agora para os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, vocês já conhecem os pronomes pessoais do caso reto, agora nós vamos conhecer os pronomes pessoais do caso oblíquo. E por que eu coloquei o reto e o oblíquo aí no slide? Porque sempre a gente vai combinar o oblíquo com o reto. Então, por exemplo, I é o sujeito. Eu preciso usar na frase um oblíquo que corresponda a I, que é eu. Então, o oblíquo é me, que é me ou mim. You é o mesmo you, que a tradução pode ser lhe, a você, né? He, o oblíquo para he é him, ou então, se tiver na frase, qualquer nome de homem. She, eu uso her. It é it. We, o oblíquo é as. You, o oblíquo é o you do mesmo jeito. E they, o oblíquo é them. Agora vamos ver quando é que a gente usa o reto, o subject, e quando é que a gente usa o object. Veja, o pronome pessoal do caso reto, que é chamado de subject, ele é usado como sujeito da oração. Então, ele tem que vir antes de verbo, porque ele é o sujeito da oração. Tá? Ele tem função de sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto, subject, sempre tem que vir antes de um verbo. Antes de um verbo. Já os object pronouns, eles são usados depois de verbo ou depois de preposição, se houver. Tá? Então, eles são usados depois de verbo ou depois de preposição, se houver. E para que a gente usa ele? Para evitar repetições, né, na frase. Maria ama Paulo. Maria o ama. Né? Esse O, em português, é o oblíquo. Então, em inglês, se fosse Maria o ama, a gente usaria o him. Mas vamos olhar a frase. Veja só, olha. O subject pronouns, eu coloquei aqui, pronome pessoal do caso reto, são usados antes de verbo, pois tem função de sujeito da oração. Pronto. Os pronomes pessoais são usados como sujeito.
Então, isso vai vir no começo da oração. Já os object pronouns, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são usados depois do verbo, depois de preposição, pois tem função de objeto da oração. Por isso que ele vai ficar depois do verbo, depois da oração. Uma frase, por exemplo, que a gente já usa e a gente vê muito é I love you, né? I love you. Ó, o I é o sujeito, não é isso? Porque a ordem de uma frase afirmativa em inglês primeiro é o quê? Sujeito, depois é o verbo, tá? O verbo para depois vir um complemento, que é o restante da frase. Então, no nosso caso, vai ser primeiro o sujeito, o subject pronouns, depois o verbo, e depois do verbo a gente vai usar os object pronouns, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, I é sujeito, é eu, love é o verbo. E esse you, apesar de que os pronomes pessoais do caso reto, you é o mesmo que o objeto, né? You do mesmo jeito. Só que nessa frase I love you, o you está na frente do verbo, ou melhor, depois do verbo, este you é pronome pessoal do caso oblíquo, ele não é reto. E quando é que ele vai ser reto? Se ele viesse na frente da frase como a segunda frase aqui desse quadradozinho, ó, you love me. Então, esse you agora passa a ser pronome pessoal do caso reto. Tá? Aí vamos aqui. She loves him. She é o sujeito, loves é o verbo, him é o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, bem estruturado. She, sujeito, loves, verbo. Então, him, objeto, é o oblíquo. Esquema da frase, sujeito, verbo e objeto. Aí vamos aqui. Eu botei Paul bought some flowers. Paul é o sujeito, não é isso? Paul é o sujeito. Então, se eu quero trocar Paul por um pronome, eu vou trocar pelo subject. Eu vou trocar por he, porque ele está no começo da frase. Já sunflowers está depois do verbo. Então, como ele está depois do verbo, eu vou usar o pronome pessoal do caso oblíquo. Como flowers está no plural, então eu tenho que usar o them. He bought them. Ele as comprou. Tá? Mary and Susan saw Ronnie yesterday. Mary and Susan é o sujeito. Então, eu troco esse sujeito pelo pronome pessoal do caso reto, que é o subject. Como são duas pessoas, eu vou trocar por they, né? They. So é verbo e Ronnie está depois do verbo, então Ronnie vai ser substituído por um pronome pessoal do caso oblíquo, por um object, porque está depois do verbo. Então Ronnie, como é um homem, então eu troco por him. Já que eu estou dizendo homem, duas pessoas ou mais e tal, vamos lembrar algumas coisas. Olha, he eu uso para homem, apenas um homem, como sujeito. Mas se ele tiver como objeto, se tiver um homem depois do verbo, então eu uso him. Se no começo da oração tem um nome de mulher, eu troco por um subject, que é she, porque she é só usado para mulher. E se a mulher tiver depois do verbo, então eu vou usar her, porque eu tenho que usar um pronome pessoal do caso oblíquo. Se no começo da frase tem um animal ou um objeto, é um sujeito, então eu troco por it. Mas se esse pronome, ou se esse nome, esse animal, esse objeto, estiver depois do verbo, então eu vou usar it. O bom é que ele é igual, né? E aí, por aí vai. Agora,
Se na frase tem dois nomes ou mais de homem, dois nomes ou mais de mulher, dois nomes ou mais de animal, dois nomes ou mais de objeto, o que é que eu uso? No começo da frase eu uso they, antes do verbo, que é sujeito. Mas se for depois do verbo, eu vou usar o oblíquo, que é them, ok? Por isso que sunflowers eu troquei por them, porque ali está dizendo que Paulo comprou algumas flores. Flores estão no plural, então eu tenho que usar them, porque ele está depois do verbo. Se essas flowers estivessem antes do verbo, no começo da frase, aí eu colocaria o quê? They, tá? Que seria um subject, ok? Lembre sempre disso. O sujeito, a gente usa o subject, pronouns, e o que tiver depois do verbo, a gente usa o object, pronoun, ok? Vamos a ver aqui uma tirinha também. Eu gosto de trabalhar de tirinha que talvez fixe melhor as coisas na cabeça da gente. Aí ele diz o seguinte aqui. Can you speak French? Aí o outro disse assim, a little. Aí, novamente, ele fala, tell them, if they just go away, we won't harm them. Tell é o verbo dizer. Então, se tell é um verbo, aqui them tem que ser um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? E aí ele continua a frase, if they just go away, we é sujeito, won't, né? Won't harm. Want é um auxílio, harm é o verbo principal, veja. Então, tenho que usar de novo o pronome pessoal do caso oblíquo. No caso, ele usou them, porque ele está dizendo o seguinte. No começo da trilha ele diz assim, você fala francês? Aí o cara disse assim, um pouco. Aí ele continua, então fale a eles que se eles forem embora, nós não os machucaremos, né? Para não dizer, nós não machucaremos eles, né? Nós não os machucaremos. Bem, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês retomam o vídeo e olhem. Qualquer dúvida também vocês podem fazer suas anotações e mandar para mim, né? Via WhatsApp, se vocês quiserem. Eu acho que todos vocês têm um número no WhatsApp. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu respondo. E também, quem não for meu aluno, quem não tem meu contato, tirem também suas dúvidas com seus professores, ok? Aí agora eu vou pedir para que vocês façam uma atividade. Tá? A maior parte delas vocês vão utilizar o seu próprio livro didático, ok? A primeira questão, ela não está no livro didático, então eu peço que vocês escrevam no seu caderno e respondam, que ele diz assim, reescreva as frases abaixo, colocando os advérbios na sua posição correta. Lembram dos advérbios de frequência? Eles são usados depois do verbo auxiliar, no caso, depois do verbo to be, ou então do verbo will. E se na frase não tiver verbo auxiliar, você vai colocar o advérbio de frequência antes do verbo, logo depois do sujeito. Então, tem aqui, letra A, they will use this computer. Aí é para você usar o advérbio seldom. He thinks about it. Aí vocês vão usar o never. Lembra que he é sujeito, thinks é verbo, e aí vai. We walk to school. Você vai colocar o advérbio de frequência always aí nessa frase e aí para as demais. Agora, leia as seguintes citações e faça o exercício 10 e 11 no seu caderno. Se necessário, use o vocabulário, o glossário na página 203. Então, essa atividade de ler as seguintes citações, ela está na página 45. Então, vai ter essa imagenzinha aqui, e ele pede o seguinte dessa imagem. Substitua cada estrela com uma palavra das citações
como no exemplo a seguir. Escreva as respostas no seu caderno. Então, vamos ver uma questão. Aí ele colocou aqui, ó. Letra A, they, que é igual a sports, né? Sports. It, que é igual a character, porque ele colocou aqui, sports do not build character. They rival it. Então, ele trocou sport por they, né? E o character por it. Aí na letra B, você vai dizer do mesmo jeito que lá, ó. Esse they daqui, está se referindo a qual dessas palavras aqui, dessa letra? Winners don't wait for chance. Então, essa palavra they, chances, they, está se referindo a quem aqui nessa frase? Lembram do que eu disse? Uma frase em inglês, uma afirmativa ou negativa, quem é que vem primeiro? Sujeito, depois o verbo, depois o complemento. No caso que a gente estava estudando daqui a minutos atrás, o objeto. Então, ele quer dizer, esse they daqui está se referindo a quem? Porque, olha, esse they daqui, da letra A, estava se referindo a sports. E esse it daqui, ó, estava se referindo ao caráter, né? Então, você vai fazer a mesma coisa para a letra B e vai fazer a mesma coisa para a letra C, tá? Agora, por que os pronomes, a 11ª questão, por que os pronomes they, it e they, it, them e as são usados nas citações? Escreva no seu caderno. Na verdade, você vai marcar aqui, letra A, to avoid repetition ou to emphasize an element. Né? Eu disse a vocês, os pronomes pessoais, o caso oblíquo, eles geralmente são usados em uma frase para evitar repetições. Né? Para evitar repetições. 13ª questão. Copie a tabela abaixo no seu caderno, então substitua a estrela com um dos object pronouns do exercício 10. Tá? Então, você vai ver, olhar o exercício 10 e vai substituir. Então, olha, para I, ele usou quem? Me. Para you. Para he, him. Para she, her. Para it, o que é que vocês usam aqui? Para we, o que é que vocês usam aqui? E para they, o que é que vocês usam aqui? Ok? Olhem isso aí no livro didático de vocês. E 14ª questão, ele pede o seguinte, substitua a estrela com os pronomes oblíquos corretos, como no exemplo a seguir. Escreva no seu caderno. Vamos lá o exemplo. Ó, letra A, Marta, né? Marta is a famous Brazilian soccer player. Então, Marta é uma jogadora de futebol brasileira. People call, aí o que é que ele fez aqui? Quem é o sujeito dessa frase? Não é Marta? Pronto. Qual é o adjetivo, qual é o pronome pessoal do caso oblíquo que eu uso para Marta aqui nessa estrela? Então, ele botou aqui, na letra A é her, porque para Marta, her. Ok? A mesma coisa você vai fazer para a letra B, C, D e E. Okay? Por exemplo, futebol, né? Futebol, não é o sujeito aqui, e o que é futebol? Todos vocês conhecem, né? Então, você vai substituir futebol, que está aqui como sujeito, você vai substituir ele aqui por um pronome pessoal do caso oblíquo. Aqui ele está como sujeito, mas aqui ele vai estar como objeto, que está depois do verbo. Sempre lembre disso. Marta, aqui está como sujeito da frase, mas na segunda frase, ela vai estar aqui como objeto, porque ó, call é verbo, people, sujeito, call é verbo.
Então, por isso que ele substituiu aqui por um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, só frisando mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Lembrem, esses pronomes daqui que são chamados de subject, eles são usados antes de verbo, no começo da oração, porque ele tem função de sujeito. Em inglês, sujeito, ele tem que estar no começo da oração, antes de um verbo. Já os object pronouns, que são os pronomes oblíquos, eles só são usados depois de verbo ou depois de preposição. Então, sempre depois do verbo. O reto antes de verbo, o oblíquo depois de verbo, ok? E não esqueçam de responder a atividade e mandar para os seus professores para que ele corrija para vocês, ok? Thank you for watching and see you next class. E fé em Deus, né? Se Deus permitir, a gente se vê na próxima aula.